pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao programa Talks Empreendedor, o espaço dedicado a inspirar e capacitar empreendedores extraordinários como vocês que estão nos assistindo. Eu sou Heloíse Melo e hoje nós iremos entrevistar o Rafael, ele que é especialista em estruturação de negócios, para que vocês possam ter um negócio sólido e com capacidade de expansão. Bom, para iniciar, vou começar pedindo para que o Rafael se apresente, né? Primeiramente, eu gostaria de te agradecer por ter aceito o nosso convite de participar aqui do nosso Talks Empreendedor e se apresente. Bom, primeiramente, muito obrigado por fazer parte do Talks Empreendedor. É uma honra estar aqui hoje. Meu nome é Rafael, eu sou formado em economia. Hoje atuo como estrategista de negócios, mas sou apaixonado por empreender. Então, o que eu construí ao longo as empresas que eu construí ao longo do tempo, hoje eu crio um mecanismo para melhorar as empresas que estão iniciando, empresas que já nasceram, mas que têm alguma dificuldade na hora de colocar em prática ali um modelo de gestão, um modelo financeiro, um modelo de vendas. Então, hoje eu atuo basicamente nesse aspecto das empresas. De estruturação de negócio. Bom, e como eu sei que você tem um case de sucesso muito interessante, compartilhe aqui com a gente, conta um pouquinho da sua história, para que as pessoas possam conhecer a sua história. Bom, e se inspirar claro. em vocês. Bom, eu comecei a empreender muito cedo, né? Saí da faculdade e eu já tinha esse espírito empreendedor. Mas o meu primeiro case, a minha primeira empresa que deu certo, porque antes disso eu tive várias empresas assim que eu ia tentando montar empresa de perfume, montar empresa para vender algum produto, enfim. Antes disso eu tentava empreender da forma que dava. Mas a empresa que deu certo foi que eu e minha esposa fundamos uma confeitaria em São Paulo, né? A princípio essa confeitaria nasceu com a minha esposa. Eu trabalhava num banco de investimento, minha esposa também é formada em economia, e lá em 2014 a minha esposa não foi efetivada no estágio que ela estava. E ela decidiu fazer brigadeiros. Na época nós ainda namorávamos, né? E ela decidiu fazer brigadeiro ali. De namorados para sócios. Namorado para noivo, sócio, enfim, hoje nós empreendemos juntos. E ela começou a fazer brigadeiros lá em 2014, eu ainda trabalhava num banco de investimento. Em 2015 esse negócio começou a crescer e eu decidi sair do banco que eu trabalhava para empreender junto com ela. E a nossa empresa, o nosso escritório era na garagem dos avós dela. Que legal. Então a gente focava muito no digital. Então a gente focava em ter, na época ainda não era nem o Instagram muito bombado, era o Facebook. Então a gente focava muito em ter um Facebook legal, fotos legais. Por quê? Porque a gente não tinha um ponto físico. Então o cliente olhava a gente nas mídias sociais, entrava em contato e eu saía entregando, e quando eu não estava entregando, eu estava ajudando ela a fazer. Bom, a empresa, quando chegou em 2017, nós casamos. E aí quando nós casamos, nós podíamos produzir mais e produzir todos os dias, porque na casa dos avós dela a gente tinha uma limitação, né? Afinal de contas não dava para transformar a casa dos avós dela em uma fábrica de doces. Sim. Mas quando a gente casou, a gente mudou para uma casa e a gente conseguiu fazer. E aí em 2017 a gente começou a fazer festivais na garagem. Uau! Uma vez por festivais mês do quê, assim? A gente abria a garagem, colocava uma mesa de doces e falava para os clientes irem lá comprar. Eu nunca vi festival de doces. A gente fazia na nossa garagem um festival de doce e o pessoal ia lá comprar. Brigadeiro, doce. Brigadeiro, bolo gelado, bolo no pote. Por quê? A gente sempre teve muito forte, nós dois somos economistas, nós sempre tivemos muito forte a ideia de pensar o negócio como um todo. Então, primeiro a visão macro do negócio. Então, a gente sabia onde a gente queria chegar. Então, a gente pensou, a gente precisa abrir uma loja. Como que a gente faz para escalar? Na época não era tão fácil você estar nas plataformas de delivery, assim, que hoje você tem no CNPJ, você vai lá, você consegue entrar numa plataforma de delivery. Na época não, você precisava ter um salão para estar na plataforma de delivery, você precisava ter um motoboy, ou seja, a plataforma ainda não tinha ali motoboy para te oferecer. E nós começamos a fazer esse festival com a ideia de montar uma loja. Bom, fizemos o festival durante um ano, fazíamos festival uma vez por mês e todo o recurso daquele festival é para a gente ter uma loja. Em 2018,
nós abrimos a loja lá em Perdizes, em São Paulo. É uma loja de 30 metros quadrados. Uma loja pequenininha só ali. Uma loja pequenininha. E aí a gente começou a ficar especialista no delivery. Ficamos especialistas no delivery, tínhamos muito produto de encomenda e sempre voltado para um doce que atendesse a pessoa adulta, um doce não tão doce. A gente sempre tinha isso em mente, a gente precisa atender as pessoas que queiram um doce e que ela não coma o doce e morra ali. Ela coma o segundo pedaço, ela queira comprar o segundo doce. Bom, a partir daí veio a pandemia. Na pandemia nós crescemos 9 vezes, porque nós já estávamos preparados para o delivery. Então nós saímos de um espaço de 30 metros para um espaço de 270 metros. Multiplicamos os colaboradores. E quando foi em 2022, nós estruturamos para franquear a nossa empresa. Então a gente começou a estruturar para franquear. Porém, a minha esposa ela também começou a se posicionar no digital e nós montamos uma empresa no digital, onde ela ensina ali mulheres a terem renda através da confeitaria. Uau, muito interessante. E isso surgiu como um projeto voltado para um propósito mesmo de ensinar, de colaborar com as pessoas naquele momento de pandemia. Bom, nesse momento os dois negócios estavam crescendo, a gente ou tinha ali final de 2022, ou a gente escolhia ir para o lado de franquias, abrir mais lojas, ou a gente escolhia ir para o digital. Foi aí que nós entendemos que o nosso propósito estava muito ligado a ensinar, a ajudar as pessoas a trilharem o caminho que a gente trilhou. E nesse momento a gente teve uma proposta de uma empresa que comprou a nossa empresa, uma holding comprou a nossa empresa. E isso foi uma confirmação para a gente, porque então a gente começou realmente a trabalhar com o digital. E desde 2022, desde o início de 2023, para cá a gente tem uma empresa no digital, onde nós fazemos lançamentos, lançamentos de cursos voltados para confeitaria. E eu tenho um negócio onde, com essa experiência, começou a chegar muitos empresários e perguntando: Rafael, estou com um problema aqui na minha empresa, você pode me ajudar? E aí eu comecei a ajudar esses empresários, e um foi indicando o outro, e geralmente, quando a gente fala de estruturação de negócios, de olhar para o negócio, muitas vezes o empresário ele acha que ele só precisa vender mais. Sim, é exatamente isso. Assim, essa história realmente é muito incrível, isso incentiva várias pessoas que estão nos assistindo, que irão nos assistir, né? Sobre que não importa onde você vai começar, você precisa começar, seja numa garagem, seja no seu quarto trabalhando em home office, não importa. O importante é começar. E um segundo ponto que eu gostaria de perguntar para você na verdade, 2 pontos muito importantes, a questão do planejamento, o quanto isso foi fundamental para que vocês pudessem crescer tanto numa empresa quanto em outra, e qual foi a sua virada de chave de você decidir largar a CLT para se dedicar ao empreendedorismo, que eu acredito que para nós que temos uma graduação não seja uma decisão fácil. É um pouco delicada, digamos assim. Eu acho que assim, a Rafa, minha esposa, ela começou a empreender ali pela necessidade do momento. Sim. Quando eu olhei para aquele negócio e eu vi o quanto aquilo tinha de exponencialidade, eu sempre fui eu trabalhava CLT, mas era aquele CLT incomodado. O intraempreendedor. Né? Eu era incomodado com aquela condição de estar trabalhando ali. Eu sempre estava pensando, não, eu preciso arrumar um negócio para sair disso daqui, para tentar vencer. E eu acho que o empreendedor ele tem muito isso. Às vezes ele está ali trabalhando no CLT, mas ele está incomodado, ele sente algo que ele poderia estar fazendo algo a mais. Então ele já deu tudo que ele tinha ali naquela empresa, mas ele sente que ele precisa dar algo a mais. E a virada de chave para mim assim, foi quando a nossa empresa começou a crescer. E aí eu vi a Rafa saindo para entregar bolos de metrô, de trem, eu falei, não é possível. Está crescendo, a gente precisa avançar. E ali foi uma virada de chave, e a gente estava perto do Natal. Então, que era uma época que ia chegar muitos pedidos. Então eu falei assim, não faz sentido eu estar mais aqui. Eu já não cabia mais ali.
E aí, nesse momento, o que você falou é muito interessante. Você tem ali a sua profissão, está num lugar, trabalhando numa grande empresa, de repente você sai para estar entregando bolo, né? para fazer bolo numa garagem e entregar bolo assim no carro, enfim. E muitas pessoas falam assim... A humildade, ela conta muito, né, para a nossa evolução e crescimento. Exato. E muitas pessoas falam, mas tá ficando maluco? Eu falei, não, cara, isso daqui vai dar muito certo. Assim, eu acredito muito nisso. E assim, eu era muito empolgado, sempre fui muito empolgado, né? Então, onde eu chegava, eu falava assim, eu estava na fila do mercado e falava assim, olha, essa daqui, essa empresa, ela faz bolos. Compra dela, que ela é uma das melhores empresas de bolos aqui da região. Eu não falava que eu era o dono, mas eu saía falando, fazendo a propaganda. Por quê? Porque eu sabia que quanto mais eu falasse da minha empresa, mais essa empresa ia crescer. E aí o segundo ponto que você tocou, falando sobre a importância do planejamento, a gente tinha uma coisa fundamental. A gente se enxergava como empresa. E quando você se enxerga como empresa, você precisa criar um planejamento de onde você está, onde você quer chegar e o que você precisa executar para chegar lá. Então, desde o início, isso foi muito claro para a gente. Isso é um ponto, interrompendo um pouquinho, muito crucial no negócio, é o mindset, a mentalidade. As pessoas não levam talvez muito a sério, algumas pessoas, mas você se portar como empresário e acreditar que você é um empresário, muda o jogo. Muda totalmente. Inclusive, hoje, dentro... Até a sua dedicação, o seu esforço. Sim, muda totalmente, porque até hoje, dentro do meu trabalho, quando eu vou conversar com empreendedores, quando eu falo com empreendedores, a primeira coisa que eu analiso é de como está o mindset da pessoa. Se ela está realmente conectada com o propósito do negócio dela. Ou se é só vender um brigadeiro, porque tem casos e casos. Exato, porque assim, se for só para vender, aquele negócio, se o propósito final for só o dinheiro, tudo bem, não é o meu jogo. Né? Porque o propósito ele tem que estar conectado com a mudança ou a dor que você vai resolver na vida de alguém. Então, lá atrás, qual que era o nosso propósito? Adoçar a vida das pessoas. Então, quando a gente fundou a empresa lá, a primeira coisa que a gente fez é adoçar, o nosso propósito é adoçar a vida das pessoas. A despeito de tudo, esse era o propósito. Quando, mais para frente, quando a empresa cresceu, evoluiu, a gente vendeu a empresa, a gente se posicionou no digital, o propósito foi como as pessoas conseguem viver da confeitaria, começando na casa delas. E hoje o nosso propósito está muito linkado a como o empreendedor ele pode estruturar o seu negócio. Porque às vezes o empreendedor acha, não, é só vender. E não é só vender. Você precisa ter planejamento estratégico, você precisa olhar para o seu negócio de maneira que não seja individual. Então, muito empreendedor olha e fala assim, não, eu tenho que ter o melhor produto. Eu tenho que ter o melhor produto, esquece que tem alguns custos que ele vai ser colocado dentro do negócio e acaba se alavancando para fazer o negócio girar e muitas vezes não é ainda um momento de alavancagem. Então, é um olhar macro sobre o negócio. Eu costumo dizer que, sobre esse ponto de custo, né, que empreendedor, ele não nasceu para trocar figurinha. Sim. Eu não abri um negócio para trocar 6 por meia dúzia ou até perder. Eu abri um negócio com a intenção de obter lucros. Sim, exato. Então, se não está obtendo lucros, alguma coisa tem errado na estruturação e talvez seja o momento de você ajustar a sua rota, né? Sim. Por isso que eu acredito que seja extremamente importante um estrategista para te ajudar a planejar da forma correta. Exato, porque às vezes você está dentro do negócio e às vezes dentro do negócio você fica às vezes com a visão distorcida, porque o empreendedor ele é apaixonado pelo negócio dele. Ele está ali, ele quer fazer realmente aquilo dar certo, mas muitas vezes se ele não tem uma visão amplificada, pautada em indicadores, né? Porque assim, muitas vezes as pessoas vão empreendendo, mas não constroem ali indicadores financeiros, indicadores comerciais, indicadores dentro do negócio, de como os colaboradores estão ali dentro do negócio, não tem indicadores. E com a falta de indicadores, o empreendedor ele não consegue tomar as decisões necessárias para fazer o negócio dele avançar.
E aí fica com um olhar individualizado. Então, o que a gente faz é olhar o negócio como um todo, é olhar todas as áreas, é entender o que falta, onde precisa de ajuste e implantar indicadores nas empresas para que elas possam avançar. Sim, e um outro ponto que é muito importante, principalmente para os microempreendedores, né, aquelas pessoas que estão começando, é a questão do planejamento financeiro. Sim. Muitas acabam misturando o patrimônio da pessoa física com a da jurídica, com a sua experiência, o quanto isso pode afetar negativamente ou positivamente no negócio se ela tiver uma boa gestão financeira? A questão do planejamento financeiro é uma das partes que mais tocam no empreendedor que está começando. Por quê? Quando você começa, você fica ali, não, eu preciso resolver uma coisa pessoal aqui, aí você passa o cartão da empresa, e aí você acaba misturando, né, as questões aí. O problema é que quando a empresa começa a crescer um pouquinho, e a pessoa não cria essa separação do que é empresa e do que é pessoa física, que ele como empresário, ele precisa ter lá o prolabore dele certinho, para que ele possa fazer ali o planejamento financeiro pessoal dele e que a empresa não, o caixa da empresa não é extensão da conta bancária dele, porque a empresa tem outros desafios do que ele tem na vida pessoal. Então, o grande problema aí do empreendedor iniciante é esse, fazer essa mistura, e isso pode matar o negócio dele em 1 ano, 2 anos. Qual o ideal que ele precisa fazer? Primeiro, a separação entre pessoa física e pessoa jurídica. Como fazer isso? Que eu acredito que é a dúvida de muitas pessoas, né? Elas já escutaram falar que tem que separar, mas como elas podem separar isso de maneira talvez mais leve ou inicial? Primeiro, ela precisa definir um prolabore. Assim como uma pessoa é CLT, ela todo dia 30, dia 5, cai lá o salário dela. Uhum. O empreendedor, ele precisa ver ali qual que será o custo dele, o prolabore inicial dele. Nesse primeiro momento, tem que ser, eu sempre coloco, tem que ser o básico. O básico do básico vai ser o seu prolabore. Por quê? Porque você não pode sobrecarregar a estrutura de custo da empresa. Segundo passo, ter uma estrutura de custos da empresa, ou seja, controlar ali o que é custo fixo, o que é custo variável. Muitos empreendedores não têm uma estrutura de custos. Vai indo, não, o dinheiro entra, já paga e ele não classifica. Existe um grande problema em não classificar os custos. Por quê? Você não vai saber onde está mais pesado, onde está mais leve. Você não vai para reduzir ou tem que tirar de fato. Você fica sem indicadores. Então, isso é muito importante. E um terceiro passo é acompanhar o fluxo de caixa. Entradas e despesas devem ser acompanhadas diariamente. Muitos empreendedores vão deixando, caiu dinheiro aqui, eu não sei de onde vim, e aí vai deixando. Às vezes roda até com caixa no vermelho. Então, então assim, tem lá que, tem até uma frase, né, que o faturamento ele é vaidade, porque é legal você falar que faturou R$1 milhão, né? O lucro ele é um conceito, você vai determinar ali qual é a sua margem, quanto você vai ter de margem, mas o caixa de uma empresa, o caixa é rei, porque o caixa é o que vai dizer se a empresa... É o que demonstra de fato que, né? Exato, se a empresa tem recursos, se ela consegue honrar os seus recursos de curto, médio, longo prazo, se ela consegue se planejar para o futuro. Então, isso é muito importante para o empreendedor inicial. Não, perfeito. Bom, caminhando agora para o final, né? Qual dica você daria para quem está começando um negócio na sua casa, fazendo de repente um doce, um bolo, ou trabalhando com outra atividade, mas de forma inicial? Qual dica você daria para essas pessoas que estão começando agora um negócio? Primeiro, seja resiliente. Sim. Seja resiliente. Por quê? Quando você está começando um negócio, o mundo inteiro vai dizer que não vai dar certo, as pessoas próximas vão dizer que não vai dar certo, e talvez você até em algum momento vai acreditar nisso. Porque em algum momento não vai dar certo. Às vezes, a carreira do empreendedor é assim,
90% vai dar errado. E isso, eu não conto mentiras, não vou falar assim, ó, tudo vai dar certo, existe um mundo lindo. Não, não é. 90% vai dar errado. Mas você tem que se apegar aos 10% que vai dar certo. Sim, sim. Né? Esses 10% da sua dedicação é onde você tem que se apegar. E a segunda coisa que eu posso falar para quem está empreendendo, tenha disciplina com aquilo que você se propõe a fazer. Sim, é importante. Faça todos os dias. E aí a disciplina é você fazer quando você tem resultado e você fazer quando você não tem resultado. Então, acho que sem resiliência e sem disciplina, você não consegue avançar com o negócio. Sim. E você teve muita objeção por ter trocado uma profissão pelo empreendedorismo ou não? Foi tranquilo para você? Assim, nós tivemos algumas objeções no início. Lá no início você tem... Até sua, eu estudei tantos anos. Exato, estudei numa grande faculdade e estou aqui agora entregando bolo. Será que é isso mesmo? Naquele momento bate uma certa insegurança quando você está quando você está começando. Mas eu sempre acreditava, eu sempre via quando eu estava lá entregando os bolos e a gente estava na garagem, o que eu enxergava, o que eu visualizava era a loja que eu tive 8, 9 anos depois. Sim. Naquele momento que eu estava lá, o que eu visualizava aquela loja. Eu lembro de várias vezes estar em entrega e quando batia aquele... Nossa, mas é tão eu poderia estar ganhando muito mais trabalhando, né? Sim. E aí eu visualizava o ponto final. Então isso me dava muita energia, muita força. Das pessoas em volta que às vezes escutavam, mas está fazendo um bolo? Nossa, mas eu não escutava, eu simplesmente... Você não é economista, né? Tem exato. essas, infelizmente. Sempre tem mas fulano assim... está numa empresa e tal. A maioria dos meus amigos em grandes empresas e tudo mais. E eu escutava e assim, eu ignorava. Assim, por quê? Porque só sabe quem passa, quem vive. Exatamente. Quem vive, assim. E essa é a jornada do empreendedor. É vivendo todo dia. Por isso que eu digo, ser empreendedor é uma decisão. Você precisa decidir se tornar um empreendedor e ter o mindset que você é um empresário e trabalhar como um empresário, né? Exato. Não como alguém que só está empreendendo como hobby. Não é um hobby, é um trabalho sério e você decidiu seguir sua vida por esse caminho. Exato. Para quem está começando, busque conhecimento. Se você fala assim, olha, Rafael, eu sou ruim aqui em fluxo de caixa, busque conhecimento sobre fluxo de caixa. Se você fala assim, não sei organizar as minhas finanças, busque conhecimento. A gente tem o YouTube, a gente tem tem conteúdo na internet para muitas pessoas, tem planilhas aí disponíveis. Então busque conhecimento, porque hoje o conhecimento ele é disponível. Disponível e gratuito. E gratuito. Só precisa ter força de vontade, né? Exatamente. Não, perfeito. Bom, Rafael, primeiramente quero te agradecer, né, por ter aceitado nosso convite, agradecer por toda a exposição que tenho certeza que motivou muitos empreendedores e vai motivar muitas pessoas que vão assistir o nosso programa. Deixe os seus contatos para que as pessoas possam te conhecer mais. Claro, quem quiser pode me seguir lá no Instagram. O Instagram é Ramos das Neves. Ramos das Neves, no Instagram. Não, perfeito. Bom, esse foi mais um Talks Empreendedor. Continue ligado para receber mais dicas valiosas como essas e te espero no nosso próximo Talks Empreendedor. Até mais!